Olá, boa noite a todos, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais uma live, para mais uma noite desse encontro com Jesus, nesta oportunidade sublime de juntos falarmos um pouco do Evangelho, refrigerarmos a nossa mente, refrigerarmos a nossa alma, deixar esse magnetismo adentrar na nossa residência. Já estou vendo aí alguns companheiros, a Cleusa, a Maria, boa noite, minha irmã. O Luiz Henrique Ribeiro, que está sempre aí também conosco, nos honrando com a audiência. Cleusa e Luiz, que está aí nos ouvindo, gostaria de perguntar para vocês se o nosso áudio e o nosso som está tudo bacana, se está ok, para a gente iniciar a nossa live da noite de hoje. Vocês conseguem me ouvir? O áudio tá bacana, mas o vídeo também. Eu fico aqui aguardando o retorno para a gente iniciar. Ó, que maravilha, Cleus. Obrigado. Obrigado, Luiz. Muito bom, então. Então, meus irmãos, para a gente iniciar, obrigado, Elisa. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Então, para a gente iniciar os estudos da noite de hoje, vamos, cada um a seu modo, elevarmos o nosso pensamento até a Jesus, esse excelso terapeuta de homens e de almas, luz do mundo, do qual nesse instante suplicamos a sua iluminada presença a nos brindarmos com a tua luz, penetrarmos o nosso íntimo através do seu amor, para que possamos, na noite de hoje, querido Mestre Jesus, do qual vamos dispor aqui de alguns minutos, para estudarmos e refletirmos o teu Evangelho, essa terapêutica para todos os males da humanidade, porque ele contém luzes, luzes que vai de encontro com as nossas sombras, com a escuridão, que ainda é o motivo de tanto sofrimento, de tantas angústias, nesta escola abençoada chamada Terra. Então, divino amigo, entregamos a ti a coordenação do estudo, que possa iluminar e inspirar o nosso irmão Emerson, que estará encarregado de ser o porta-voz, o intérprete do mundo espiritual no estudo da noite de hoje. E assim, damos iniciado a nossa reunião espiritual sobre a égide, o amparo da sua misericordiosa paz. Que assim seja. Olá, meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nesse canal de luz do Centro Espírita Irmã Cáritas, do qual nós agradecemos na pessoa de São Sebastião, da Dona Maria, que nos propõe esse banquete espiritual de reflexão, de estudo, de aprendizado, que nos fortifica, nos revitaliza e nos fortalece diante das lutas da existência. E na noite de hoje, meus queridos irmãos, nós temos aí novamente a honra de receber o nosso querido companheiro, trabalhador já da casa, porque tem colaborado com as suas palestras, e é sempre uma honra escutar as suas reflexões dentro do Evangelho de Jesus. Hoje nós temos o companheiro Emerson Sandin, que vai nos honrar aí com a sua fala, que vai fazer para nós uma abordagem
dentro de um tema bastante complexo, que são as questões da obsessão à luz da doutrina espírita. Então, agora eu vou chamar o nosso companheiro, que ele já está junto conosco aí. Olá, meu irmão. Seja bem-vindo. Sinta as vibrações de Cárita, sinta o calor aí de todos os trabalhadores, os frequentadores, sinta como que se estivesse lá materialmente falando, porque espiritualmente eu sei que a mente e o seu coração está junto conosco lá também. Fique à vontade, viu, para abordar o tema, você já está ao vivo aí, e eu vou anotando alguma pergunta, o nosso irmão já nos orientou aqui que vai fazer uma fala mais ou menos de 35 minutos, e se durante a fala do nosso irmão surgir alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou estar anotando aqui e nós vamos estar fazendo um bate-papo, para ficar bem leve, bem gostosa a nossa live, o nosso encontro com o mestre na noite de hoje. Meu irmão, fique à vontade, a fala é sua. Obrigado, meu querido irmão, amigo Haroldo Machado. Agradeço muito a Casa Espírita Irmã Caritas. Lembro-me com muita felicidade do seu Sebastião, da Dona Maria, um casal extremamente interessante, o espírito daquele que nos chama atenção para o melhor. Realmente a minha fala é uma fala para nós meditarmos juntos. Talvez hoje nós tenhamos duas pandemias. Uma, a pandemia da Covid, e outra, a pandemia obsessiva. Por isso que eu vou trabalhar essa segunda hipótese. Bom, quando nós podemos dizer que haja uma obsessão? Segundo o livro dos médiuns, quando um espírito inferior faz algo para constranger o outro espírito. Vou traduzir melhor antes de entrar propriamente nesse tema. A obsessão, ela é dividida em obsessão simples, ela é dividida depois em subjugação, digamos assim, num momento de extremo deslumbre, e depois em... Mas antes disso, André Luiz coloca uma pré-obsessão, se a gente puder dizer assim, um estágio inicial da obsessão, bem antes da obsessão simples. Num livro chamado Estude e Viva, lá pelos capítulos 90 a 92, fala-se da influência oculta, mais sutil, dos espíritos em nossos pensamentos. Na obsessão, a gente vai ver que isso não é tão sutil, já é mais perceptível. Nessa quadra que André Luiz coloca, nessa sutilidade é que começa tudo. Eu vou dar um exemplo bem tosco, mas para nós irmos formando o nosso raciocínio. Eu passo diante de uma casa, tem um carro. Eu acho aquele carro bonito e digo, esse carro podia ser meu. Amanhã eu passo, digo, esse carro podia ser meu, e quando eu volto do trabalho, eu já digo, esse carro podia ser meu. Depois da manhã eu passo, digo, esse carro podia ser meu, no trabalho eu já penso, esse carro podia ser meu, na volta eu já digo, esse carro podia ser meu. O que vocês, meus amigos, estão notando? Está aumentando a frequência daquele pensamento. E é sutil. Eu não percebo isso, não chega a ser uma fascinação, que é o segundo tipo de obsessão. Não é. É sutil, é alguma coisa assim, é antes de um flerte, porque eu vou depois fazer uma comparação, vocês não vão esquecer jamais. Aquilo vai repetindo, 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 e nós vamos aderindo, 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 e de repente aquilo fica normal para nós. Nós começamos a entrar no processo obsessivo simples. Ou seja, a porta de entrada para a obsessão simples é a influência dos espíritos em nossos pensamentos.
Nós estamos observando hoje muito isso em músicas, né? E a física quântica fala que uma das formas de mexer com nossa vibração é a música. A qualidade das músicas hoje são músicas altamente erotizantes, altamente deprimentes, altamente. E a juventude, de certa maneira, que curte essas músicas, é normal. Os palavrões que a gente tem até vergonha, se contorceria diante dos nossos pais, é normal. Os órgãos genitais já são tão genitais que a gente nem acredita mais. É normal. Ou seja, isso está sendo uma influência sutil no espírito de cada um deles. Então, estamos tendo o quê? A porta aberta para uma obsessão coletiva. Estamos tendo um momento pandêmico. E antes da pandemia, Divaldo já dizia, o que estamos pandemia é o processo obsessivo. De entrada, esse portão está sendo cada vez mais escancarado. No livro, também, Psicografia do Divaldo, Nas Fronteiras da Loucura, conta Bezerra de Menezes que quando se tinha carnaval, os espíritos faziam quase que um acampamento para tentar amenizar aqueles fluidos pesados. Hoje eu imagino o seguinte, a cada lar com esse tipo de música já não dá mais para fazer acampamento. Estamos imersos nesse mar obsessivo. Isso é uma realidade, é uma pandemia, e é um vírus íntimo. Como é que nós estamos tratando as influências sutis dos espíritos em nossos pensamentos? Nós estamos sabendo o que nós estamos pensando, ou nós estamos pensando, né, sem saber até o que vem por dentro de nós? Eu costumo dizer, se não tomarmos cuidado, nós somos governados pelos nossos pensamentos. Então, já fica aí a primeira indagação, nós temos que ficar muito alerta. Puxa, mas eu nunca pensei isso antes. Isso a gente está vendo nessa obsessão coletiva que eu estou dizendo, inclusive aconteceu quando houve uma paralisação da Polícia Militar em Recife, as pessoas começaram a entrar assim nas lojas, saquearem, e uma das senhoras foi até o Fantástico, disse, eu não sei como eu fiz isso, eu não sei como que eu fui capaz de entrar lá naquele estabelecimento e furtar esse objeto. Isso não é da minha índole. E, de fato, não era. Agora eu fico vendo as praias cheias, os bares cheios. Processo obsessivo, claro. Obsessão coletiva. Estamos diante de uma possibilidade de um morticínio por conta de um vírus, mas tem um vírus mais intrigante ainda, que são os espíritos que querem nos levar. Por quê? Porque nós estamos parados espiritualmente. Nós estamos desleixados espiritualmente. Então, aí, eles sutilmente começam a nos colocar a ideia. Se nós não observarmos, nós compramos a ideia. Depois que nós comprarmos a ideia, nós vamos começar a viver com muita presença essa ideia, que é a obsessão simples. Depois, nós vamos adorar essa ideia, ficarmos fascinados por essa ideia. Só essa ideia nos basta, só aquela ideia que está certa, que é a fascinação. E depois nós chegaremos a um ponto de não mais livrarmos daquela ideia, de não mais dominarmos a nossa vontade, que é a subjugação. Tudo iniciou lá na influência sutil dos espíritos em nossos pensamentos. Eu costumo dizer que a obsessão simples é o namoro. A fascinação, que é a segunda forma de obsessão, é o noivado. E a terceira forma de obsessão é o casamento. Você está subjugado. Agora, colocando a ideia da influência sutil, então nós podemos dizer, a influência sutil dos espíritos em nossos pensamentos é o flerte. A obsessão simples, repito, é o namoro. A fascinação é o noivado. E a subjugação é o casamento. Quer dizer que é complicado, assim? Muito complicado.
nós vamos perdendo a noção exata da realidade. E aí temos riscos grandes de sermos levados ao mundo da psiquiatria e tidos como esquizofrênicos. E às vezes não é esquizofrenia. Às vezes é uma obsessão. Tem um CID, um Código Internacional para isso? Tem. F44. Possessão mediúnica, que não é o caso de aprofundarmos aqui. Que nós poderíamos dizer é um estado obsessivo. Porque às vezes chega alguém no centro espírita, nossa, ele é um médium, olha só, o espírito está falando por ele, e ele é tratado convenientemente, desaparece o processo obsessivo, desaparece o processo mediúnico. Ou seja, às vezes há na mediunidade, entre aspas, um fator de obsessão. Não era mediunidade propriamente dita, a mediunidade ostensiva. Era uma obsessão ostensiva. Então, precisamos também sabermos observar isso. Como é que nós vamos, então, diferenciar um quadro obsessivo de um quadro esquizofrênico? Ou de um quadro depressivo? Né? Porque o esquizofrênico é aquele que vê Jesus, vê Deus, conversa com Nossa Senhora da Aparecida. Né? Às vezes eu tenho medo. Chegam para mim e dizem, olha, acabei de encontrar com Chico Xavier. Eu acho meio muito, né? Por tudo que eu já estudei, o Chico, eu achei que tem um traço grande de esquizofrenia, mereceria um atendimento psiquiátrico. Esse caso me dá a entender claramente que é uma esquizofrenia. Mas pode cursar com a esquizofrenia um processo obsessivo. Então, é importante saber distinguir, fazer o tratamento, de repente, psiquiátrico e também um tratamento no centro espírita, ou um tratamento, entre aspas, desobsessivo, de desobsessão. Então, a obsessão simples é mais fácil sair dela. A influência sutil, mais fácil ainda. Basta eu começar a dizer, mas espera aí, eu não penso em matar o Haroldo. O Haroldo é um sujeito bacana. Por que eu estou tendo esse tipo de pensamento? Que coisa. Eu não penso em ir lá, né, fazer galanteio para a mulher do Haroldo. O Haroldo pode ficar tranquilo, porque eu nem a conheço e, em segundo lugar, eu sou cego. Não teria risco nem com obsessão. Então, eu não conheço, não é meu, esse pensamento não me pertence. No momento que a gente ficar vigilante, vigiai e orai, que Jesus disse, nós vamos ficar mais ativos, menos propensos a entrar nessa faixa da influenciação sutil dos espíritos em nossos pensamentos. É mais fácil a gente evitar o processo obsessivo aí. Segundo ponto, a obsessão simples. A gente já está bem mais preso. Mas ainda com certo, né, com a certa direção da vontade, a gente ainda consegue sair por si só. Com a ajuda, lógico, da oração, fica muito mais fácil. Com os recursos da doutrina espírita, facilita. Mas a gente já consegue ainda sair na obsessão simples. A gente começa a observar que algo não é assim. Dá para sair. Mas quando vamos adiante no processo, né, de uma adoração num estágio, digamos assim, de exclusiva forma de achar que aquele fato é o único verdadeiro. Estamos, assim, embevecidos. Se somos o médium, achamos que aquele espírito que se comunica conosco é o melhor espírito do planeta. Somos o melhor médium do mundo. Se alguém nos aconselha, Emerson, cuidado, eu estou achando que você está exagerando aí um pouco. Dá uma olhada aí nas suas comunicações, principalmente tipo de obsessão naquele indivíduo que é médium
de um espírito só. Esse aqui é meu espírito guia, ele é meu espírito que faz tudo, é o espírito severino. Cuidado. Se estivermos diante de um espírito severino, é algo que nos mostra alguma situação equivocada. Né? Nós temos que tomar cuidado, porque isso pode ser uma fascinação, que é a segunda forma, né, de mediunidade colocada pelo livro dos médiuns. Se nós começarmos a achar que nós somos a última bolacha, né, do frasco, a última Coca-Cola do deserto, podemos ter certeza que estamos fascinados. Por isso que eu digo que é o namoro, que é o noivado. Você... minha noiva é a melhor pessoa do mundo. Ela tem defeito? Não, é só perfeição. Ou vice-versa. Como é que é seu noivo? Meu noivo é perfeito. Ele é o príncipe encantado. Diz Raul Teixeira que devia dizer príncipe catado. Quando está nesse estágio de uma admiração superlativa, suprema por alguma coisa, está fascinado. E quem está fascinado não se deixa ouvir uma opinião de terceiro, jamais. O terceiro está errado. Se você chegar e falar uma vez, duas vezes, terceira vez, ele deixa o Santo Espírito. Ele fica de mal com relação à sua pessoa. Você que é o obsessor. Então, é sério. Vamos pensar como é que nós estamos. Nós estamos propensos ao diálogo? Não. Porque se não estivermos estar cursando, tendo algum traço de fascinação. Isso aí, para crescer, não custa nada. Eu tenho um traço de fascinação só no aspecto tal. Hoje é só em um, amanhã em dois, depois amanhã é três, lá é você como um todo. Então, a obsessão é gravíssima. Não é à toa que no Evangelho, né, no Novo Testamento, Jesus cura, entre aspas, um lunático, um obsediado, que os seus apóstolos não conseguiram fazer. Olha a seriedade que é um processo obsessivo. Nós temos que estar muito vigilantes, porque eles são invisíveis, nós somos visíveis. Questão 459 do Livro dos Espíritos seguintes. Os espíritos da vida. Resposta dada aos espíritos a Kardec. De ordinário, ou seja, em regra, são eles que vos dirigem. Em regra, são os espíritos que nos dirigem. Eu tenho livre-arbítrio. Não, eu acho que você só tem arbítrio. Porque de livre não tem muita coisa. Ou você é dirigido pelos espíritos negativos, ou você, de certa forma, é dirigido pelos espíritos superiores. Vamos optar pelos superiores. Mas se eu quiser, eu pulo do prédio. Eu tenho livre-arbítrio para fazer isso. Não, você tem perna que te possibilitou a fazer isso. Agora, as consequências não serão livres. Então, você não tinha livre-arbítrio. Você rompeu com a responsabilidade. E arcará pelo fato de ter rompido com a responsabilidade. Em regra, os suicídios se dão por processos obsessivos. Olha a gravidade. Quando está subjugado, geralmente quando está subjugado, quando esteja fascinado. Ou seja, nos dois últimos estágios mais graves da obsessão. Quando está subjugado, o sujeito já é uma marionete daquele espírito obsessor. O espírito obsessor faz ele bater a cabeça na parede, faz ele plantar bananeira na Praça Tubal Vilela, faz ele tirar a roupa, faz o que bem deseja dele. Por quê? Porque ele perdeu o arbítrio. O indivíduo perdeu o arbítrio, perdeu a vontade. Ele cedeu isso para aquele espírito. Mas
Quer dizer que eu tenho um risco danado de ser obsidiado? Tem. Mas quer dizer que eles podem chegar e me assaltarem? Pode. Mas quem dá o start? Quem é o plug para eles assaltarem? Somos nós. São as nossas vibrações que vão permitir que nos assaltem ou não. Como eu falei, e começar, e começar, e aquilo for crescendo. Amanhã eu estou num prostíbulo. Prostíbulo que tem hoje, né, por aí, de muitas maneiras, e já estão justificando isso de uma forma incrível. Antigamente era assim. O que eu quero saber se antigamente era assim? Eu não estou vivendo antigamente, eu quero viver no hoje. Antigamente era tudo velado. E daí? Hoje é tudo desvelado, isso tem alguma vantagem? Observe, o processo obsessivo é chamado de cultura hoje. Cultura da obsessão. Então, nós vamos dando a vibração para eles nos teleguiarem, nos telementarizarem, ou seja, entrarem na nossa mente. E nós achamos isso bonitinho. Há um monte de falando, né? Que coisa linda. Fala Simba 1, Simba 2, Simba 3. Então, vamos pensar como é que nós estamos trabalhando isso. Nós estamos sendo simbinhas ou estamos sendo humanos, responsáveis, preocupados com a existência, com a evolução, com o aproveitamento da reencarnação? É importante pensar sobre isso. E a tal da possessão? Existe ou não existe? Num primeiro momento, Kardec não coloca a possessão. Depois, o Kardec coloca a possessão. Se nós formos olhar sobre essa questão da possessão, seria para além da subjugação. Ou seja, seria o máximo da perda da vontade por parte do obsidiado. O obsidiado viraria um trapo humano. Aí estaria, entre aspas, possesso. As pessoas termo muito impropriamente. Eu estou possessa de raiva. Por mais que eu fiz alguma coisa, pode até ter sido por influência obsessiva. Um sujeito não gosta daquele indivíduo que está conversando comigo. Eu também já não gosto muito dele. No meu não gostar total do espírito, de repente eu vou lá e dou uma facada nele. Imaginem só aquele caso, só para examinar, como um exemplo, não me responsabilizo se esse fato foi ou não o que eu vou falar, mas só para examinarmos, aquele homicídio de 12 facadas que o moço deu na juíza, na frente dos filhos. Aquilo é um procedimento normal? Me parece que não. Aquele moço tinha transtorno psiquiátrico, pelo menos não foi noticiado. Então, me parece clara uma situação de obsessão. Divaldo Pereira Franco, certa feita, estava numa cobertura, conversando com pessoas, amavelmente almoçando, foi tomada de fúria e o pegou para jogá-lo prédio abaixo. Era o que isso? Um processo obsessivo. Mas graças à postura moral, graças às orações, graças ao trabalho feito pelo Divaldo, conseguiu-se conter o obsessor. Então, só tem uma forma de resolver a obsessão: vigiar, orar e trabalhar. Isso é a forma de conter o processo obsessivo. O centro espírita tem recursos como trabalho de desobsessão, passes, água fluidificada, palestras, ou seja, é um arsenal de ferramentas para trabalhar a obsessão. O obsediado tem que ficar de frente à mesa mediúnica quando o obsessor chegar, de jeito. Não é terapêutico, não é indicado pelo livro dos médiuns, e isso não é indicado pela psicologia. Até porque, né, não sabemos o que pode
ocorrer tanto no obsessor quanto no obsediado. Então, tem que deixar só o esclarecedor, ter uma conversa amável lá com o obsessor, até fazer com que ele entenda que ele deva deixar de perseguir aquele sujeito. Eu tenho uma história legal, eu fiz uma sessão de desencapetamento. É brincadeira, para terminarmos. Do lado do centro havia uma igreja de uma outra denominação. E a coisa era divertida, enquanto do lado do centro era monótono. Do outro lado, a coisa era divertida. Sai, Satanás, e sai, Satanás. E batia alguma coisa que eu quero crer que era a Bíblia. Eu quero crer. Eu não sei. E no momento seguinte, chega através de uma médium muito segura, uma mediunidade muito confiável, uma pessoa, eu não sou o diabo, eu não sou o diabo. Para ela, ele disse, o que aconteceu, minha irmã? Estão me chamando de diabo. Ah, pois não. E a senhora frequentava aquela região? Frequentava. E quando as pessoas se sentiam assim, só chamavam de quê? De diabo. Então, agora a senhora viu que não tem diabo. Eu não sou o diabo, eu também não tenho diabo. E fomos conversando, conversando. Deixa esse negócio de diabo para outro lado e tal. E vamos aqui, os irmãos de luz vai levá-la, vai lhe tratar, a senhora vai melhorar, e tudo vai acontecer de uma outra forma e tal. Desencapetamos juntos, né? Eu e ela, né? Ficamos felizes para sempre. Ou seja, era uma sessão que estavam fazendo do lado de lá de desobsessão, que não é a melhor, que me lembra uma sessão que aconteceu com o Chico Xavier, o irmão do Chico, o Zé, vivo na época, quem fazia com confrade, recém-chegado, não tinha outro jeito. Olha, você vai fazer uma sessão de desobsessão hoje. Mas o que eu faço com o espírito? Você dele evangelho. Aí, quando o primeiro espírito endurecido chegou, o sujeito dele evangelho na cabeça do Chico, né? Foram galos para todos os lados. Então, também tinha uma história, né, muito interessante de desobsessão. Não é assim. A desobsessão é um ato de amor. Primeira coisa, nós temos que amar o nosso obsessor. Amar o obsessor é isso? Sim. Se ele é obsessor hoje, porque nós fomos devedores dele de ontem. Se nós fôssemos bonzinhos com ele ontem, ele não era obsessor nosso hoje. Ele era protetor nosso. Então, a culpa é do obsessor. Não. A responsabilidade é minha. O obsessor está aqui por minha responsabilidade. Então, vamos observar bem isso, que na doutrina nós vimos essas fases da obsessão, nós vimos como se livrar da obsessão e nós vimos como não se responsabilizar o obsessor. Eu entro no centro, sabe, começo a ler, ou lá em casa começo a ler, me dá um sono desse obsessor. Por que você não lê em pé que o obsessor vai embora? É preguiça, é falta de costume. A obsessor não tem nada a ver com isso. Então, é bom a gente também desmistificar esse excesso de obsessor. Porque o que os evangélicos falam, às vezes, do demônio, certos espíritas que mal compreendem o espiritismo falam de obsessor. A cada 3 minutos é um obsessor. Então, vamos deixar os obsessores no lugar deles e vamos trabalhar a nós, vamos fortalecer o nosso lado como ser humano, como espírita, como pretendente a galgar mais evolução, e vamos amar mais. Como diz Táfio, devemos amar mais. E amar mais ainda o obsessor. Ele está precisando do nosso amor para poder evoluir. Esse é meu clamor. Tá? Que os nossos obsessores sejam tratados com muito carinho, com muito amor, com muita tranquilidade. Porque aí eles crescem e nós também. Essa era a fala que eu gostaria de passar. Cumpri o tempo, viu, Haroldo? E estou à disposição. Companheiro, não surgiu nenhuma pergunta até agora, não. Até o pessoal, se quiser elaborar aí, a gente vai estar passando para o nosso irmão para estar nos respondendo aí. Mas que tema bastante complexo, né? É sempre
falar dessa temática, à luz da doutrina espírita, é sempre um tema muito vasto, de vários viés, trabalhá-los. Haroldo, não estou te escutando. Não saiu o Deixa eu som aí tentar para aumentar a minha mídia aqui. Ok, Google. estar ouvindo agora. Ok, Google. Elevar a mídia para 100%. Você está escutando aí, Fábio? Aqui estou no meu. Tá, então, fala. Vai ter uma médium aqui que vai retransmitir para mim. Desculpa, Haroldo. Agora está ouvindo agora? Tá ok o som? O meu som deve ter sumido. Estou ouvindo agora. Não estou, Haroldo, mas a minha noiva está aqui com o celular dela. Qualquer coisa, ela vai ser médium aqui para nós Ah, resolvermos essa questão. Ou, então, aliás, me põe o telefone com o seu fone de ouvido, que eu vou resolver isso fácil. Só um minutinho, Haroldo. tá Deixa ok, eu. vontade. Enquanto isso aí, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Quiser fazer alguma pergunta, direcionar até o Haroldo, nosso irmão, tá? Agora tá ouvindo? Tá ouvindo agora, meu irmão? estou ouvindo pelo foninho aqui. Deixa Tá eu... com leve delay, mas vamos que vamos. Isso. Tô. Então vamos lá, Não né? põe no meu ali. Que bacana, é sempre muito. Eu vinha falando na fala do nosso irmão aí, que é um tema bastante complexo, um tema bastante amplo, que abre vários viés, né? E o nosso irmão fez aí 666. uma síntese muito bacana, mostrando os graus do processo obsessivo, da qual ele vai chegando do simples até os graus mais complexos. E dentro desse paralelo das obsessões, nós temos chamado a atenção para as obsessões sutis, porque nós fica muito preocupado que aquele companheiro que já está no estado grave do processo de obsessão, mas as obsessões mais perigosíssimas são aquelas sutis, que espíritos infelizes do mundo espiritual, arraigados ao mal, querendo ver a nossa queda, querendo ver a nossa crise moral, nos assedia pelos nossos pensamentos e por essas ondas de pensamento vai nos instigando a nos praticar coisas que uma prece, uma oração, nós poderíamos evitar uma palavra mal falada para um amigo, para uma esposa para o esposo, ou de um filho para o filho, ou entre família, que vai existindo, pode haver grandes mágoas dentro desse circuito do processo obsessivo, simples, que como diz o Raul Teixeira, que já não quer dizer que é simples, já é grave, porque toda vez que a gente pensa, nós atraímos mentes que pensam como a nossa. E eles alimentam daquilo que nós damos para ele em pensamento. Não é isso, meu irmão? Conseguiu receber o retorno? Eu acho que Perfeitamente, Haroldo. André Luiz diz que pensamento é vida. maravilha. Então, amor, se você quiser falar um pouco mais dessa obsessão sutil para nós aí, não surgiu nenhuma pergunta ainda não. Você ainda tem aí mais 15 minutinhos, 10 minutinhos para encerrar. Fique à vontade. Eu acho que ficou bem esclarecido sua fala. Bom, já que você me vai ter um delay, porque eu estou falando por outro, a questão sutil é muito problemática, porque ela faz com que a gente, de repente,
passe sem perceber o que está acontecendo. A gente começa a ter uma ligação com um fato, e sem perceber, a gente vai cada vez mais vai se atrelando àquele fato. Você falou muito bem do risco do lado sutil. Ele é o maior risco mesmo, sabe? É como se a gente tivesse diante de uma contaminação bacteriana, por exemplo, e no começo fosse uma leve infecção, e a gente não tratasse, e aquela infecção fosse se generalizando, e num dia determinado nos levasse até ao óbito. Então, guardadas as quando o André Luiz nos coloca em Os Mensageiros, que eles estão volitando em cima do Rio de Janeiro, e eles olham, né, André Luiz, junto com Alexandre, e o seu amigo Vicente, colegas, né, André Luiz e o outro, que também foi médico, e quando eles olham para baixo, eles observam uma nuvem que cercava as pessoas, uma nuvem escura. Aí o André Luiz, né, ficou, digamos assim, perplexo e perguntou a Alexandre, o que é isso? Isso não são bactérias, ele é médico, né? Isso não são bactérias, isso são larvas oriundas dos pensamentos invigilantes daqueles seres. Então, olha a sutilidade, quer dizer, nós vamos colocando larvas num aspecto, principalmente na área do sexo, ou do plexo, ou do psíquico, onde se tem uma energia maior, porque lá viceja a energia criadora, a gente vai colocando certas vibrações ali, certos desejos ali, vai se fortalecendo, vai se criando larvas, essas larvas começam a ter vidas próprias, a obra de André Luiz mostra, que é interessante, elas passam a ter vidas próprias, e elas vão, digamos assim, tomando conta não só daquele órgão, ela vai tomando conta do corpo do indivíduo e do perispírito do indivíduo. Então, vai contaminando a pessoa em termos corporais, vem as doenças corporais, e vai também corrompendo, vamos dizer assim, a tessitura perispiritual, que é aquele corpo que nos veste, ou o corpo espiritual, como dizia Paulo de Tarso. Imagina o prejuízo que é, né, ao longo do tempo, esse tipo de ação. E volto a insistir, nesses momentos muito coletivizados. Sair é muito coletivizado, ir atrás de alguém é muito coletivizado. Nesse momento é muito perigoso, porque forma-se uma obsessão coletiva, talvez num momento sutil. Todo mundo vai à praia, por que eu não posso ir? Esse vírus nem existe. Isso aí é coisa da mídia, etc, etc. São pensamentos sutis que nos são colocados para irmos, talvez, contaminarmos alguém ou para sermos contaminados. Olha o tamanho da nossa responsabilidade num momento pandêmico desse, que tem também uma pandemia sutil passando por aí. Quer dizer, esse é o ponto que eu chamo muita atenção, eu acho que nós temos que ter muita responsabilidade. Eu costumo dizer, se nós contaminarmos a nós mesmos por falta de cuidados sanitários e viermos a morrer, somos homicidas. Se viermos a contaminar outrem, formas sanitárias, e ele vir a morrer, somos homicidas. Então, é muito bom a gente ter cuidado, porque tem muitos obsessores que querem realmente, às vezes, atrapalhar por muitas reencarnações a nossa trajetória. Imagina, se nós formos agora homicidas de 2, 3, por exemplo, aparentemente nós nem sabíamos que nós éramos homicidas. Acontece que nós sabíamos que podíamos ser. Quanto da nossa reencarnação não pode ser prejudicada para o futuro? Quantos danos nós não podemos estar causando ao nosso perispírito e depois virmos em processos expiatórios dolorosos? Então, a obsessão, ela é algo de que nós devemos pensar bastante,
porque é um processo invisível. Eu volto a repetir, não é um processo visível, a obsessão é invisível. O ato é visível, mas a obsessão é invisível. Como bem palavras mal dirigidas à esposa, filho, filha, pai, mãe, etc., etc., são visíveis essas palavras. Mas quem está por trás delas, no geral, são seres invisíveis que estão aproveitando a falta de uma estrutura emocional e espiritual maior para causar uma desgraça. Obsessor nenhum vem para fazer algo positivo. Obsessor vem para criar situação negativa. Ah, eu tenho um obsessor do bem. Não, não existe obsessor do bem. Ah, o obsessor está vinculado às faixas trevosas, às questões do equívoco, do engano, da maldade e, às vezes, até da perversidade. Existem obsessores que têm requintes de conhecimento da mente humana muito maiores do que os nossos estudiosos da atualidade, muito maiores que psiquiatras, do que outros, do que neurologistas, do que neurocientistas, espíritos que estão nas zonas umbralinas, que são verdadeiros mentores, que conhecem profundamente, né, essas entidades doentias, vamos chamar assim, essas nosografias, essas doenças, entre aspas, né, que a gente não chama a questão psiquiátrica de doença, a gente chama de transtorno. Né, esses transtornos. Tem gente lá que colocam transtornos incríveis em nós, dados sempre a brecha por nós. Sempre nós é quem demos a porta de entrada. Mas, às vezes, depois que dermos a porta de entrada, a coisa é complicada. Eu costumo dizer que nós podemos ter o arbítrio ou não de pular em um rio com muita correnteza. Nós somos aparentemente livres para pular ou não. Mas só depois que pularmos naquele rio de alta correnteza, sabe lá Deus qual vai ser o seu destino. Então, quando entra num processo obsessivo, é o olho do fazer de tudo para trabalhar, não é medo que eu estou inculcando, insuflando, de forma nenhuma. É apenas vigilância. Ou seja, sabemos que a obsessão existe e sabemos que todos nós podemos passar por um processo obsessivo do menos sério ao mais sério. Então, ficarmos atentos, observando, para que isso não nos aconteça. Esse é o ponto, né, desde a sutilidade à maior gravidade. Maravilha, meu irmão. Que pena que estamos chegando ao fim. É um tema bastante complexo, tá? Fica aí a imensa gratidão pela oportunidade. A casa te agradece muitas reflexões da noite de hoje. Creio que ficou bem esclarecido, porque o pessoal não teve perguntas a serem feitas. E é isso aí, né, meu irmão? Sendo a obsessão uma patologia espiritual de origem moral, como a sua causa, e ela se instalando no pensamento e ali se agravando das várias formas, pelo dinamismo que essa patologia espiritual nos traz, o recurso é a terapêutica do Cristo, né? É a oração, é cuidar do pensamento, é tomar cuidado com aquele pensamento estranho que nos sugere coisas que não estão de acordo com a moral, com a ética, com a lei, é nos policiarmos mesmo, porque quando vamos nos deixando, igual você citou no início, com a onda, ela vai tomando grandes proporções e a coisa vai acontecer, porque vai sendo materializado, vai ganhando forças espirituais que junto que somam com a nossa e nós realizamos os atos infelizes que nós temos visto hoje, tantos crimes, né? Que, segundo Manuel Filomeno de Miranda, todo crime tem um processo obsessivo por detrás dele. Já as mentes desencarnadas infelizes, inspirando outras mentes infelizes aqui, do qual elas encontram a ressonância. Então, fica nossa gratidão, companheiro. Quer falar mais algumas palavras de encerramento?
Quer falar algumas palavras de encerrar para a gente encerrarmos? Quero agradecer ao Centro Espírita Caritas, quero agradecer ao Haroldo Machado, quero agradecer a oportunidade desse tema, que eu tenho certeza que nós estamos juntos lá naquele centro, né, tão fabuloso, com um trabalho tão lindo, embora a gente ache que na live a gente esteja aqui, mas nós estamos emanando energias para o centro, que está fazendo trabalhos maravilhosos, espirituais também, e eu fico lisonjeado da possibilidade de ter podido falar desse assunto que me é muito caro. Que Deus nos ajude. Muito obrigado. Gratidão, meu irmão. Então, hoje nós temos aí a presença da Maria Conceição, tá? Que está mandando um abraço. O São Sebastião te agradecendo aí pelo estudo, viu? A nossa irmã Vera Lúcia, lá de Araraquara, tá? Te agradecendo também pelo estudo. A nossa irmã Vilma, desejando boa noite, tá? A Rose, a Elaine, desejando uma boa noite ao senhor, tá? A Nedina, que está aí nos acompanhando também, nossa companheira lá do Irmã Sheila, né? Maravilha. Nosso companheiro Jefferson Garcia, lá da Bahia, desejando boa noite para nós. A Sueli Floripe, dando boa noite. A Ana Maria Coelho, desejando boa noite ao senhor, a todos nós. A Cleusa, a Flávia, a Elisa, o Luiz Henrique, sempre conosco aí também. Então, meus irmãos, uma gratidão a todos, que tenhamos uma ótima semana de muita luz, que a nossa casa possa estar banhada desse magnetismo do Mestre Jesus, que as luzes de Irmã Cárita esteja conosco todo instante, nos dando a luz, a claridade nos pensamentos e nos protegendo, meus irmãos, nos protegendo desse flagelo, desta pandemia que se chama obsessão. Então, muita luz e muita paz no coração de todos. Gratidão.